Altura para debate político nesta edição da noite, com a Maria Baconha do PS, Rita Matias do Chega, Mariana Leitão do Iniciativa Liberal e Eva Brás Pinho do PSD. Muito boa tarde a todas, um painel feminino, um painel jovem, e Eva Brás Pinho, comece por si. Temos o Governo apresentado, os nomes já foram mais do que falados, mais do que debatidos, mas acho que é importante nós começarmos pela questão da governabilidade, porque temos nomes, mas não sabemos afinal como é que a AD vai conseguir governar numa altura em que o Chega já disse para não contarem com eles, em que o PS já disse que não será uma muleta do governo de Montenegro. Afinal, como é que se desembaraça ou não? Então, essa é uma questão que tem sido discutida bastante também nos últimos tempos. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer, eu acredito mesmo que todos os deputados que estão na Assembleia da República têm sentido de responsabilidade. Acho que por vezes se esquecem. E os dois primeiros dias na Assembleia da República, a eleição do Presidente da Assembleia da República, demonstrou que alguns deputados por vezes se esquecem daquilo que é a responsabilidade do mandato aos ombros que lhes foi confiado pelos portugueses e a importância que tem a regularizar aquilo que são as instituições democráticas, dar confiança às pessoas de que vão ter soluções, porque a pior coisa que nós podemos de facto fazer ao país, às empresas e às pessoas é não lhes dar segurança para saberem que tipo de soluções é que vão ter para a sua vida. Então, e, por portanto, isso, eu quero Montenegro acreditar... não devia ser mais claro no tipo de soluções que procura encontrar? Eu acho que o Montenegro tem sido, o meu Presidente do Partido tem sido muito claro, quer dizer, nós estamos aqui disponíveis para dialogar, que é aquilo que se espera de uma democracia representativa e de um sistema parlamentar, em que estão vários partidos representados, e aquilo que nós esperamos é que os vários partidos estejam também disponíveis para dialogar em prol das pessoas e focados nas soluções para as pessoas. E, portanto, se os demais partidos não estiverem confortáveis para chegar a soluções, vão ter que explicar aos portugueses se estão mais preocupados em fazer jogos partidários ou se estão mais preocupados em dar uma resposta objetiva para os médicos que precisam de ser aumentados, para as escolas e para os alunos que estão sem professores, para aquilo que são uma série de crises emergentes que nós temos no nosso país e que precisam de ser resolvidas já. E este é que é o foco. E isto é que deve ser aquilo que é o espírito de responsabilidade que todos os partidos na Assembleia da República devem ter. Mas no meio disto, do que aconteceu nesta semana, o PSD tem de começar a olhar mais para a esquerda, como o fez? O PSD tem que olhar para todos os partidos que estão na Assembleia da República, como fez. O PSD dialogou com todos os partidos, comunicou a todos os partidos que viabilizaria os 4 vice-presidentes dos 4 partidos mais votados. Falou com todos, fez um compromisso com todos. E aquilo, aliás, que ficou demonstrado é que é possível governar a maioria relativa, como, aliás, já aconteceu no passado. Portanto, não é de todo inédito, não é de todo a primeira vez que isto acontece. E, portanto, aliás, demonstrou que o Partido Socialista está disponível e vê esta legislatura há 4 anos. E, portanto, é só continuar o diálogo. E essa não será certamente a posição do Chega, já vamos ouvir. Mas, Maria, tendo em conta aquilo que aconteceu esta semana, uma mensagem que tem sido repetida pelos socialistas é que o PS resolve. Então, isto quer dizer que se no futuro voltar a existir apuros para o PSD, o PS vai resolver. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Cumprimento também quem está aqui em debate connosco. Bem, eu ao ouvir a Eva fico com uma dúvida, porque sinto que o PSD não deve desvalorizar a dificuldade do exercício que tem pela frente. Cabe ao Partido Social Democrata, cabe à AD, à coligação que venceu as eleições, encontrar as soluções de governabilidade. Quando foi a vez do Partido Socialista encontrar soluções para a governabilidade, encontrar parceiros, consenso, diálogo de políticas, nós fizemos a nossa parte, quer em 2015, quer em 2019. Esse papel é agora do PSD, encontrar e garantir a governabilidade. Outra coisa que eu tenho que discordar é da noção do que é responsabilidade. Responsabilidade, quer dizer, ouvindo a Eva, parece que estar na oposição é não ter sentido de Estado e, portanto, isso não é possível. É responsável, é um exercício de responsabilidade governar e é um exercício de responsabilidade fazer oposição. É um clichê dizer que melhores oposições fazem melhores governos, mas é um clichê no qual nós acreditamos. Portanto, o Partido Socialista perdeu as eleições, o Partido Socialista apresentou-se com um programa estas eleições, com um projeto diferente do PSD e dos demais partidos da direita. Passámos os últimos anos a ouvir, não apenas do PSD, também da IEL, também do Chega naturalmente, que era preciso livrar o país do socialismo. O que é natural agora é que projetos de sociedade diferentes, visões diferentes de sociedade, não quer dizer que não encontremos pontos de diálogo para matérias específicas, para pastas concretas. Mas o PS quer ser oposição, mas tendo em conta aquilo que aconteceu esta semana, acha que o PS tem condições para fazer a oposição?
São situações muito diferentes o que se passou esta semana. É evidente que o PSD está confrontado com um desafio difícil de manter a governabilidade e de manter a estabilidade. É o PSD que deve encontrar essa estabilidade para assegurar a sua governação. Nós tivemos um primeiro gesto, que eu acho que deve ser caracterizado como responsável, um gesto verdadeiro, do qual também existiu silêncio por parte do PSD, dizendo, bem, há matérias que foram consensuais durante a campanha eleitoral, nomeadamente para resolver o problema de questões, desafios específicos, profissões essenciais ao Estado, ao funcionamento do Estado português, nomeadamente na valorização de carreiras da administração pública, nós disponibilizámos para um orçamento retificativo que nenhum acordo específico de matérias consensuais pudéssemos resolver. Houve ainda silêncio, portanto, e na eu altura acho que é do difícil... orçamento do Estado, o PS está disponível para salvar o PSD diretamente? É difícil caracterizar o PS como um partido que não está a assumir as suas responsabilidades quando nós assumimos na noite eleitoral a responsabilidade de liderarmos a oposição. O que assistimos nos últimos anos, infelizmente, é que a oposição do PSD teve dificuldades em liderar a oposição, permitindo, aliás, um espaço maior à bancada do Chega. Isso não acontecerá connosco. Agora, deixe-me também responder diretamente. O que se passou nos últimos dias na Assembleia, e de facto o PS acabou por ter que resolver o problema ao PSD, mas o PS não resolveu um problema ao PSD. O PS resolveu um problema para que as instituições pudessem funcionar. Isto não quer dizer que vá resolver no futuro? Isto não quer dizer que resolva no futuro, e dizer-lhe uma coisa importante só mesmo para terminar. O PSD, quando procura parceiros e diz a Eva que está disponível para o diálogo, tem que encontrar uma forma de diálogo institucional que sirva de facto à Assembleia da República. A forma como os partidos foram contactados e a forma como é anunciado um suposto acordo com o Chega, que depois é quebrado, não é forma de resolver o problema da eleição do Presidente da Assembleia da República. Por outro lado, a forma como o PS, de forma responsável, procura um acordo e um consenso com o Partido Social Democrata para que pudesse ser possível a eleição do Presidente da Assembleia da República, não tem nada a ver depois com consensos programáticos ou de projeto de sociedade. Um orçamento do Estado é um instrumento de governação, de projeto de sociedade para um ano, tem as opções fundamentais deste governo, que tem um projeto muito diferente do nosso, desde logo em matérias de Estado Social, desde logo em matérias de exercício do que é o nosso projeto e de cenário económico, e, portanto, aí é completamente diferente. Temos dito que é praticamente impossível, espero poder explorar melhor numa segunda ronda, mas é praticamente impossível, porque não se espera agora que o PSD vá apresentar um orçamento que seja, enfim, que vá ser o espelho do projeto e das políticas do Partido Socialista. Rita Matias, depois daquilo que vimos acontecer nesta semana no Parlamento, ouvimos muita gente dizer que o Chega montou uma armadilha ao PSD. Por isso eu pergunto-lhe diretamente, foi ou não uma armadilha depois do não é não? Antes de mais, boa noite a todos, uma boa Páscoa para quem nos acompanha lá de casa. Dizer que não, o Chega não montou nenhuma armadilha, e penso que ouvir aqui a representante do Partido Social Democrata falar em sentido de responsabilidade depois da própria armadilha que Luís Montenegro montou a si próprio, o famoso não é não, diz muito sobre a ingovernabilidade que vamos assistir e até a instabilidade causada nos trabalhos parlamentares. É que, de facto, o atual Partido Social Democrata teve um dos piores resultados da sua história e não tem uma maioria significativa para conseguir aprovar o que quer que seja naquela casa. E, infelizmente, mantém indisponibilidade para dialogar às claras para que os portugueses possam acompanhar. E tenho que dizer que tem sido vergonhoso a forma como o Partido Chega tem sido tratado. Nós somos a terceira força consolidada porque os portugueses assim o quiseram. E, de facto, em 5 anos passámos de um deputado único para 50. A liderança de André Ventura é de tal forma carismática que nem Luís Montenegro nem Pedro Nuno Santos conseguiriam fazer o que André Ventura fez em 5 anos. E, por isto, ver que estes compromissos feitos com todos os partidos... Os votos de tanta gente, de mais de 1 milhão de pessoas, o Chega está disposto a fazer uma oposição responsável. E quando falo numa oposição responsável, falo nas questões, naturalmente, também do Orçamento do Estado. Claro que sim. E quando damos este primeiro sinal de que não vamos passar cheques em branco ao Partido Social Democrata, é mesmo este sinal que estamos a dar. Somos oposição porque o Partido Social Democrata preferiu dialogar às claras com o Partido Socialista, portanto, com Pedro Nuno Santos, o tal ministro que governava pelo WhatsApp, foi o escolhido para ser contactado. Não é essa a posição do PS. Foi o escolhido. Não, mas o país inteiro sabe que não houve qualquer espécie de diálogo ou consenso. Luís Montenegro contactou Pedro Nuno Santos na manhã de quinta-feira, ou de quarta-feira, aliás, quando se resolveu então a situação no Parlamento. Contactou oficialmente, tendo André Ventura mantido a disponibilidade para o diálogo. A única coisa que queria era que E agora nós fosse temos claro. André Ventura a dizer para o PSD não contar com o Chega para nada.
Se na questão do orçamento retificativo não avançarmos já com esta questão dos polícias, dos professores, dos médicos, e se esta questão for deixada para mais à frente, para o orçamento do Estado, como é que fica o Chega? André Ventura já admitiu que a posição seria muito difícil. Pois, de facto, não podemos viabilizar aquilo que não são também os nossos compromissos eleitorais. De facto, os portugueses deram um sinal claro de que queriam uma viragem à direita, de que queriam rasgar com o socialismo e que queriam determinadas matérias com algumas respostas. Matérias que eram idênticas ao Chega, ao Partido Social Democrata e, em alguns casos, também à Iniciativa Liberal. E, por isto, se estas matérias não tiverem transpostas, quer no Orçamento de Estado, quer num possível Orçamento retificativo, não contarão necessariamente com o Chega. Estiverem? Se estiverem, teremos que ver caso a caso e ver se também satisfazem aquilo que são as necessidades das forças de segurança, por exemplo, de enfermeiros, e aí sim poderemos equacionar, votar, mas sabendo que será sempre um diálogo às claras, os portugueses poderão sempre acompanhar e não teremos qualquer complexo de dizer que fazemos isto em prol do interesse nacional. Fossem todos os partidos capazes de ter esta postura e capazes de dizer que na Casa da Democracia falam com todos e com todos abertamente, que não é o que tem sido feito, e isto o Chega tem que manter a sua posição de defesa da honra, que foi o que foi feito nestes dias. Mariana Leitão, a Iniciativa Liberal acredita que o PSD deveria ter uma postura mais taxativa, mais clara em relação ao Chega? Bem, deixe-me só, antes de mais, boa noite a todos. Deixe-me só começar por fazer aqui duas notas relativamente àquilo que, entretanto, foi dito. Primeiro, aquilo que se passou na Assembleia da República esta semana foi claramente um bloqueio ao país causado tanto pelo Partido Socialista como pelo Partido Chega. Não, pelo Partido Social Democrata, teve 3 versões num dia só. Essa foi a realidade, considerendo que a forma como as coisas procederam revelaram exatamente a irresponsabilidade nesta matéria, um aproveitamento da situação e, portanto, acabou por ser um bloqueio ao bom funcionamento das instituições. E que depois, obviamente, perante as circunstâncias, acabou o Partido Socialista por ter de ir, e o Partido Social Democrata por terem de se entender face àquilo que eram as evidências, que era aquele impasse que ali se causou. Depois... Mas o Chega não se quis entender. O Chega, entretanto, o Chega, sim, teve inúmeras posições diferentes ao longo daquelas quase 24 ou 48 horas. E nessas 48 horas de loucura nós tivemos Rui Rocha a falar de uma birra de André Ventura e tivemos os outros partidos a deixarem recados muito diretos ao Chega. O PSD também o deveria ter feito? O PSD penso que o fez ao ir-se entender com o Partido Socialista e ao tentar desbloquear a situação, acedendo, no fundo, a termos uma eventualidade, daqui a 2 anos, um presidente do Partido Socialista. Mas não fechou a porta porquê? Porque ainda tenciona contar com o Chega? Não, eu penso que a porta foi fechada para aquela questão em concreto. Agora, para o futuro, é óbvio que nós temos neste momento uma situação em que há um governo com uma maioria relativa. Isso obriga necessariamente a que haja consciência, que haja diálogo. E eu aí concordo. Não podemos deixar os partidos de fora. Temos é de olhar para as medidas e para aquilo que são as propostas de cada partido. E obviamente que há propostas de qualquer um dos partidos que vão ter o seu mérito. E se forem propostas que mereçam ser acolhidas pelo partido da maioria, devem sê-las. E, portanto, acho que aí não se pode fechar a porta ao diálogo. A democracia é assente em pilares e um deles é o diálogo, é a necessidade de criar consensos. E, portanto, há agora aqui uma oportunidade para que isso seja feito. E nós, mais do que qual o partido, pautamos por olhar e perceber o mérito das propostas que estão a ser apresentadas. Mas gostava também só de deixar mais uma nota relativamente à questão do orçamento retificativo, que a Maria disse que foi uma extraordinária boa vontade do Partido Socialista, mas o que é engraçado é que estamos a 6 meses depois de ter sido aprovado o Orçamento de Estado do próprio Partido Socialista e agora é o Partido Socialista que diz que sim, senhor, está disponível para um orçamento retificativo. Então porquê é que há 6 meses... Porquê é que há 6 meses não acolheu as inúmeras propostas que foram apresentadas pelos diversos partidos na Assembleia da República que tinham como objetivo e poderiam perfeitamente ter melhorado esse mesmo Orçamento de Estado? Quer responder, Maria? Quero, em primeiro lugar, gostava de dizer à Mariana que acho que a Mariana, a Iniciativa Liberal, faz mal em equiparar o comportamento nos últimos dias na Assembleia do Partido Socialista em relação ao Chega. Acho que faz mal em fazer essa confusão.
Nós no PS não fazemos essa confusão entre a Iniciativa Liberal e o Chega, eu creio que isso é importante. Graças a Deus. O Partido Socialista não apresentou sequer um candidato à Assembleia da República, como sabe, a Presidente, porque para nós o cenário era claro. Há um partido, embora a nossa bancada tenha mesmo a dimensão do PSD, o PSD naturalmente tinha capacidade de viabilizar um Presidente, venceu as eleições, cabia ao Partido Social Democrata apresentar um candidato. Também não tínhamos um problema com o nome específico do PSD, podia às vezes acontecer, uma determinada personalidade, não foi nada disso que aconteceu, nós nem sequer apresentámos candidato. Foi anunciado pelo Partido Chega que existiria um acordo, depois já não havia acordo, houve uma enorme confusão. E há uma grande diferença. Há uma diferença entre o Partido Socialista entender que não tem que agora ser o garante, uma extensão do Partido Social Democrata quando está num papel de liderar a oposição, e entre o Partido Socialista e o Chega, que o que faz é só quer desestabilizar as instituições, isso prejudica qualquer outro dos partidos que estão sentados na Assembleia da República e, portanto, o desrespeito pelas instituições e a forma como querem gerar confusão é completamente diferente da postura que esteve. É preciso clarificar. É completamente diferente. Posso terminar? Em 2011, é completamente diferente da postura que teve o Partido Socialista. Em 2011, o Partido Social Democrata falha a eleição de Fernando Nobre. Na altura tinha uma maioria parlamentar com PSD e CDS. E eu não vi ninguém falar em responsabilidade institucional. É comum os deputados poderem se pronunciar em relação àquele que presidirá os trabalhos ou não. Portanto, também querem fazer disto um grande escândalo político é também querer surfar uma onda de uma Maria, para concluir, mesmo para concluir, eu creio que o Chega apresentaram um único comentário, tanto que o candidato apresentado pelo Partido Socialista uma de cada vez para conseguirmos acompanhar. Para concluir, eu creio que não é comparável a situação, creio que a Iniciativa Liberal não o deve fazer, creio que faltou uma palavra inclusivamente do Partido Social Democrata quando foi possível resolver a situação, quando o PS entra em acordo com o PSD para podermos eleger um Presidente, faltou uma palavra do Partido Social Democrata sobre a responsabilidade. Queria também responder muito rapidamente ao que a Mariana disse. Esteve aqui a dizer precisamente isso. Eu parece-me que é evidente... Para fecharmos esta questão do que aconteceu esta semana, Eva. Só para dizer, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante dizer. Há bocado a Maria dizia que o PS resolveu um problema PSD. Não resolveu um problema PSD, porque a bancada do Partido Socialista também não conseguia sozinha, e mesmo com os votos da esquerda, eleger o Presidente da Assembleia da República. Assim como o Chega também não conseguia sozinho, como se viu, com os dois candidatos diferentes. Portanto, porque o Chega assim muda de posição, às vezes até na mesma frase, portanto no início e no fim é diferente. Nenhum destes dois partidos conseguia eleger sozinho o Presidente da Assembleia da República. E, portanto, não há uma postura de ajuda ao PSD a resolver o problema do PSD. O que houve da parte do PS, e foi hoje dito pelo secretário-geral do PSD, pelo Hugo Soares, aqui mesmo na SIC Notícias, que foi de facto uma postura responsável do Partido Socialista, e portanto isto foi dito, é verdade, mas foi uma atitude responsável para com o país. Tanto do PSD como do PS. Mas a verdade, vamos ter de avançar para os outros temas. Esta é uma questão que não diz diretamente à vida dos portugueses. Vamos atacar as que dizem diretamente à vida dos portugueses. O PSD tem muitas promessas em cima da mesa, muitos assuntos pendentes para resolver, mas quer cortar nos impostos e aumentar a despesa. Como é que vai chegar ao melhor dos dois mundos? Bom, eu acho que há todo um caminho a fazer antes disso, não é? Ou seja, nós acabámos de saber aquilo que são os nomes dos ministros, da composição do governo, sabemos que temos conceituadíssimos ministros, em cada um na sua área e na sua pasta, sabemos que temos um excelente ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que tem bastante obra publicada e muita experiência naquilo que é a área das finanças, e portanto com quem eu estou absolutamente confortável, e os portugueses podem ficar descansados, que saberá com toda a certeza fazer uma boa gestão daquilo que são as finanças do país. A seguir temos ainda que saber quem serão os secretários de Estado, conhecer a orgânica do Governo, e depois entraremos na fase de debate do Orçamento de Estado, que, como aqui também falávamos, vai exigir diálogo entre os vários partidos. Haverá naturalmente naquilo que é a linha programática do PSD, que venceu as eleições, e é importante também dar a nota, e eu não queria deixar de responder muito rapidamente uma coisa que estávamos aqui a falar, que é, os portugueses também quiseram claramente que o Primeiro-Ministro fosse Luís Montenegro, sabendo que a postura que assumiria era um não é não ao Chega, porque isto foi dito antes das eleições. Claramente. E, portanto, isto é importante dizer. E, portanto, ainda assim, naturalmente, vai haver diálogo com os outros partidos e, portanto, haverá naturalmente diálogo para perceber que propostas é que vão terminar, é que vamos chegar no final do Orçamento do Estado, mas estou mais do que certa, com um excelente Ministro das Finanças, vamos conseguir ter soluções para os portugueses. Portanto, não vamos voltar ao déficit?
Vamos ver, temos neste momento, aliás, um excedente orçamental e, portanto, há muita margem para se fazer muitas soluções. Uma margem que tem sido questionada por muitos especialistas. É verdade, mas neste momento aquilo que é o foco é resolver problemas e, portanto, nós temos naturalmente que aumentar médicos, que colocar pessoas nas escolas. Neste momento, estas são soluções absolutamente necessárias. Tudo medidas que o Chega também acredita, também quer avançar. Com o corte dos impostos, será possível chegar a todo o lado? Sem destapar a manta? Creio que sim. Aliás, a Eva mencionou aí bem o excedente orçamental que permite logo antever, desde logo, a possibilidade de reduzirmos a carga fiscal dos portugueses. Porque se de facto há um excedente, é sem dúvida devido ao cenário de inflação, mas também ao peso da carga fiscal na vida dos portugueses. E há convergência com o Partido Social Democrata nas matérias aqui ditas, mas também, por exemplo, nos jovens. Convergimos na medida de reduzir o IRS para os 15%, convergimos na ideia de comparticipar o valor de entrada para uma casa, convergimos na ideia de repensar as questões das residências universitárias. Portanto, há uma grande margem de convergência. Agora é preciso perceber se este governo é verdadeiramente de direita e os eleitores do Chega e do Partido Social Democrata precisam de ser esclarecidos e fazer o teste do algodão. Porque as medidas que apresentam não são de direita? Vamos ver. O Partido Social Democrata está disposto a distinguir-se do Partido Socialista, por exemplo, na área da educação e do ensino, onde a esquerda foi tomando conta, ocupando universidades e escolas e permitiu o avanço da ideologia de género que tem preocupado os pais, as casas de banho mistas, uma lei que não foi aprovada, aliás, foi aprovada na Assembleia, depois chumbada por Marcelo, mas que infelizmente tem aplicação nas escolas e há pais que se preocupam com isto. A disciplina de cidadania vai passar a ser opcional, sim ou não? Pessoas como a família Mesquita Guimarães, que têm neste momento um processo em tribunal porque não querem que os seus filhos tenham esta disciplina na escola, como é que é? Vão continuar a ser assediadas pelo Estado ou vão ter liberdade de educação? Em quem é que vai residir, aliás, a liberdade? É nos pais ou é no Estado que vai determinar o que é que os pais podem ou não fazer com os seus filhos? E o Chega só daria luz verde se essas questões fossem resolvidas? Naturalmente que será algo a ter em conta, porque é também um compromisso que temos com o nosso eleitorado e é preciso dizer que... Mas não há espaço para negociar, é que temos ouvido André Ventura a dizer que estaria disposto a negociar medidas, até algumas delas bandeiras do partido. Mantém, e esta disponibilidade não é de agora, é uma disponibilidade desde 2021, ainda Luís Montenegro não era líder do Partido Social Democrata e André Ventura já dizia que tinha que existir uma convergência à direita. Aquilo que é preciso perceber é Mas que assim não atraem os eleitores? Infelizmente, os resultados são o que são. A política é a arte do possível e os eleitores quiseram que a direita tivesse esta representação que tem. E por isto é necessário existir diálogo e dentro do diálogo às direitas, claro que nos batemos pela direita que representamos, uma direita popular, conservadora, e vamos querer exigir ao Partido Social Democrata também um compromisso com estas matérias na medida em que tentou acenar ao nosso eleitorado em vários temas. Por exemplo, na imigração. Vão permitir que a imigração continue tão desregulada como está, se me permitir. Vamos combater este fenómeno imigratório. Vamos, por exemplo, em vez de se criar um Ministério da Juventude, porque não um Ministério da Demografia, que pense o problema da natalidade, que pense também que os nossos jovens estão a partir para fora e que, infelizmente, o governo do Partido Socialista preferiu importar pessoas de terceiro mundo para vir colmatar as falhas, do mercado laboral português. Portanto, estas questões terão que estar em cima da mesa e o primeiro sinal que Luís Montenegro nos dá é muito negativo. Apresenta um governo gordo, com 17 ministérios, poderia ter tido capacidade de recrutar na sociedade civil e, infelizmente, até os nomes da sociedade civil que nos trazem são muito próximos do cartão do PSD e, portanto, acima de tudo, este governo não está a dar sinais de capacidade de estabilidade e os portugueses querem estabilidade governativa para ter medidas implementadas. Estas medidas precisam de diálogo, por exemplo, com o Chega. Mariana. Bem, para já, nós ainda não sabemos exatamente qual é que é o programa do Governo, porque ele só vai ser apresentado no próximo dia 10. E acho que há aqui uma enorme expectativa, e é normal que haja, queremos todos conhecer qual é que será o programa do Governo, mas há duas coisas que me parecem muitíssimo importantes nesta fase. Por um lado, acho que uma redução de impostos impõe-se. As pessoas e as empresas estão há anos asfixiadas pela carga fiscal que o PS, o Partido Socialista, impôs. Mas vai dar para reduzir os impostos e para garantir as promessas que foram feitas a uma série de setores? Pronto, isso agora é que é a responsabilidade do PSD fazer essas contas, é a responsabilidade do Ministro das Finanças apresentar aquilo que são as medidas que vai querer implementar ao nível fiscal, ao nível também dos vários setores dessas promessas todas que foram feitas. Foi por causa disso que a Iniciativa Liberal não avançou para o Governo?
A Iniciativa Liberal tem um conjunto tem um conjunto de medidas que acha que são muitíssimo importantes e que precisavam de ser de imediato acolhidas. Nomeadamente, uma forte redução da carga fiscal. Nós acreditamos que parte do problema do país é as famílias estarem asfixiadas em impostos e as empresas estarem asfixiadas em impostos, o que faz com que o país não consiga crescer, as pessoas acabem por estar todas com baixos salários e o país não se desenvolve. E o crescimento económico é algo fundamental para que haja desenvolvimento. Baixar os impostos às empresas, nomeadamente o IRC, é fundamental para atrair investimento. Tudo isso acaba por ter como consequência direta aliviar as famílias, aumentar os salários. E é isto que as pessoas no fim do dia precisam, é de ver os seus problemas resolvidos. E depois há uma série de setores que é preciso também resolver. Temos a questão dos professores, em que há ainda milhares de alunos que continuam sem professor a pelo menos uma disciplina. Há a questão dos profissionais de saúde e, portanto, é preciso dar resposta a estes setores, sem dúvida. Mas é preciso fazê-lo garantindo também que há um equilíbrio das contas públicas, há de facto um excedente orçamental, é preciso perceber como é que isso vai ser aplicado. Não me parece que faça sentido voltar a um cenário de déficit, é preciso pôr o país a crescer e isso passa muito por uma questão associada à carga fiscal. Portugal é um dos países que tem salários mais baixos e onde o esforço fiscal é maior. Isto não faz sentido. Não faz sentido porque no fim do dia são as pessoas que são penalizadas e as empresas que são penalizadas. O Partido Socialista é o grande responsável por nos ter trazido até este ponto. É a realidade dos factos. Foram... Em que ponto é que estamos? Sim, um ponto em que as pessoas recebem 1.000 e 1.100 euros ao fim do mês, não conseguem fazer face às suas despesas, não conseguem comprar uma habitação e ter uma habitação digna para viver. E isto é a realidade. A classe média está completamente asfixiada em impostos. Maria, porquê que o PS não respondeu às reivindicações destes setores que agora diz que vai também ajudar a resolver? É confuso para quem nos acompanha. Em primeiro lugar, eu acho que sobre o ponto em que estamos e o ponto em que o país está, precisamos de também aqui, obviamente que faz parte, termos visões distintas sobre opções políticas. Por exemplo, eu acho que este debate foi esclarecedor porque é que é absolutamente impensável alguém achar neste país que votou no Partido Socialista que seria normal. É óbvio porque é que é praticamente impossível o PS vir a viabilizar um orçamento do PSD. Porque este tipo de propostas que outros parceiros de direita colocam em cima da mesa para estarem no orçamento são completamente incompatíveis com o projeto do Partido Socialista. Jovens. Desde logo. Dar mais rendimento aqui das jovens. Nós, neste caso, na descida de impostos, vamos por partes. Eu nem sequer me vou referir ao facto de importar pessoas, à visão sobre a imigração. Eu creio que é evidente que isto é incompatível. Mas ainda bem. É absolutamente ainda incompatível. Bem, que é o tema que connosco. mais preocupa os portugueses. Eu Ainda bem creio que isto nos o explica. PSD e a Iniciativa Liberal é que tem que esclarecer o país se valorizam ou não e se entendem que esse projeto e essas propostas são incompatíveis para os seus projetos e para os seus eleitorados ou não aos eleitorados que entendem representar. A nossa posição é clara sobre isso. Agora, sobre caminhos de facto, por exemplo, redução de impostos. Naturalmente, nós tendemos a privilegiar que possa existir uma redução de IRS, sim, mas faseada, com responsabilidade muito mais contida. e não muito mais contida e não uma redução de IRC. Sobre a carga fiscal, é um debate antigo. Continuará a direita a dizer que temos a maior carga fiscal de sempre, continuaremos nós a dizer. Mas essa questão dos impostos, há mais o receita de impostos, já conseguiu porque o emprego esclarecer. subiu, Mas permita-me porque a atividade perguntar, económica por exemplo, evoluiu, sobre a questão e é por isso que existe, dos obviamente, polícias. mais impostos. Agora, o PS no programa eleitoral tinha que olhar para esta questão, mas foi o próprio PS que gerou esta confusão entre as forças de segurança com a atribuição do suplemento à Polícia Judiciária. Repare, o que é que mudou? O que muda, há um governo que está em funções, que tem um conjunto de opções e que entendia, como é natural, que tinha um universo de resolução dos problemas. A legislatura ia até 2026. Nós nunca saberemos o que é que neste ano concreto ou num próximo Orçamento do Estado podemos debater isso, quais seriam as opções do governo, o que é que seria implementado. A legislatura foi de facto determinada, de forma abrupta, pelas razões que todos conhecemos. Acho que não é esse o debate que vamos agora aqui abrir. Mas, de facto, a legislatura foi interrompida. Quando existe, de repente, nós vamos para eleições, abre-se naturalmente um período de campanha eleitoral. Os partidos, nomeadamente no caso do Partido Socialista, com uma nova liderança, fazem um programa eleitoral, olha para os problemas que o país tem. Nós dizemos que o país estava num ciclo de crescimento. Nós dizemos que hoje aumentámos os rendimentos médios das pessoas. Dizemos que hoje aumentámos o salário mínimo. Dizermos tudo isso, reconhecermos aquilo que o país evoluiu, não é dizer que o país não tem problemas, que não há a questão, obviamente, dos professores ou dos polícias para resolver. A Mariana falou
falou, por exemplo, da questão da habitação. Não há ninguém no Partido Socialista, quando estávamos no governo e agora que estamos na oposição, que possa dizer que não existe uma crise de habitação em Portugal. Portanto, o que muda é uma campanha eleitoral onde se coloca em cima da mesa os problemas que falta resolver. Aqueles que o Partido Socialista tinha vontade de resolver e continuamos com a vontade de resolver naturalmente. Só pegar na questão da habitação, e a questão da habitação é um problema que preocupa muito os jovens, e nós estamos com um painel jovem, um painel de mulheres, e nós temos agora uma ministra, Eva, da Juventude. Mas ainda não conseguimos perceber muito bem o que é este Ministério. Estas questões da habitação, do emprego, da imigração, por exemplo, vão estar nesse Ministério? Bom, nós vamos ter, em primeiro lugar, vamos ter naturalmente que aguardar que saia a lei orgânica, temos que perceber como é que vai ser a organização do governo, conhecer os secretários de Estado. Agora, uma coisa que é certa, nós temos vamos ter uma excelente Ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes, tem 34 anos, é uma jovem que tem trabalho demonstrado, foi parlamentar muitos anos, saberá com certeza fazer um excelente trabalho pelos jovens, como aliás tem feito nos últimos anos no Parlamento também, e portanto eu acho que é uma clara demonstração de que o PSD está muito comprometido em resolver os problemas dos jovens que nós falávamos aqui. Eu não gosto da expressão importar pessoas, isto é como se estivéssemos a falar de produtos, mas de facto nós temos muitos, mas de facto temos muitos jovens que emigraram, que não é uma... casas e tenho que dizer isto, Rita, é porque esta expressão... Posso continuar a falar? Já vou dar a palavra. Posso continuar a falar? Obrigada. Não é xenofobia. Eu estava a dizer, não é xenofobia, de mas facto tem nós que ser temos muitos clarificado. jovens imigrados, como sabemos, temos 30% de jovens portugueses imigrados, e durante a campanha isto foi um tema que se falou muito. E o PSD, quando cria este Ministério, dá um sinal claro de que quer mesmo e que leva muito a sério este compromisso que fez na campanha com os jovens portugueses, os que estão cá e os que emigraram e que gostavam de voltar para Portugal, de que quer dar-lhes respostas. Este Ministério não é só de juventude, é de juventude e digitalização, portanto vamos ver modernização, vamos ver o que é que vai estar nas competências deste Ministério. Agora, uma coisa que eu não tenho a mínima dúvida, o PSD está focado em resolver problemas, nomeadamente, e é urgente baixar os impostos aos jovens portugueses, a taxa máxima de IRS de 15% é fundamental para jovens até aos 35 anos. É preciso que os jovens tenham mais rendimento líquido ao final do mês para que possam também arrendar ou comprar uma casa. É fundamental a proposta que o PSD apresentou e que avançará agora, esperemos nós, para ajudar na compra da primeira casa. E aqui importa dizer, é diferente daquilo que a Rita dizia há pouco. Nós não propomos a comparticipação da entrada da casa. Aquilo que nós propomos é uma garantia pública para os 10% que até aqui não se permitia no empréstimo. Mas até agora para que haja não sabe muito bem, então, o que é que vai ter o Ministério da Juventude? Temos que aguardar para ver. Rita, faz sentido Mas irá ter resolver um problemas, Ministério da Juventude? Desde logo, deixe-me Sendo só que o clarificar. Quer a redução dos ministérios? Para nós não faz sentido. De facto, como dizemos, deveríamos ter um governo muito mais curto, apenas com 12 ministérios, os ministérios essenciais, e há imensas atividades que podiam ser dinamizadas através de secretarias de Estado ou mesmo também da dinâmica parlamentar. Mas dizer que a importação de pessoas é de facto promovida e as pessoas são reduzidas a produto pelas políticas de portas abertas que permite que depois se amontoem em casas ou, por exemplo, amontoem na estação de Oriente em condição de sem-abrigo. E, portanto, não é o Chega que as trata como produto, é o Partido Socialista pelas políticas migratórias. Não falamos, infelizmente não falamos e dizemos que o Partido Socialista é que é o responsável por estas matérias e, pelos vistos, o Partido Social Democrata vai pelo mesmo caminho porque continua com os mesmos complexos e com os mesmos receios e tabus de dizer as coisas pelos nomes. Mas, em relação às questões da juventude, 30% dos jovens portugueses estão imigrados. E não nos parece que é pela criação do Ministério da Juventude e da modernização, que ainda por cima não percebemos muito bem porque é que querem casar a área da juventude com a modernização, como se a modernização fosse algo que só dependesse dos jovens e não fosse transversal a toda a sociedade, mas não é pela criação deste Ministério com uma ministra jovem que os jovens vão ter as suas respostas. Os jovens querem é salários dignos, os jovens querem é habitação, os jovens querem é oportunidades no seu país. Acho que aí todas concordam. Certamente. E, portanto, enquanto não tivermos conhecimento do que é que esta pasta vai fazer, é difícil criticar em demasia, mas para já parece-nos um mau sinal. Como eu dizia, era muito mais importante pensar a demografia, a natalidade como um todo. Pensar também como é que um jovem casal se pode implementar em Portugal. Aquelas questões todas que eu trouxe para cima da mesa em relação à liberdade de ensino, em relação, por exemplo, às universidades, são espaços de liberdade para os jovens, sim ou não? Não são. São espaços onde um jovem de esquerda tem uma liberdade. Um jovem de direita vê as suas liberdades cortadas e limitadas. E, por isto, o Partido Social Democrata tem que vir a jogo e demarcar-se e dizer vamos ser uma continuidade do socialismo ou não. Infelizmente, pelos primeiros sinais dados, vão ser uma continuidade do socialismo. Maria, já vai responder a esta questão, mas há uma questão que eu gostaria de levantar para todas. Nós temos um Presidente da República homem,
Temos um primeiro-ministro homem. Temos menos mulheres no Parlamento este ano. Temos menos ministras no governo. Não há espaço para as mulheres na política? Bem, eu, ao contrário do partido que está aqui à minha esquerda, eu reconheço sempre os avanços notáveis que nós fizemos em 50 anos de democracia. E nessa matéria também. Portanto, começo sempre por este reconhecimento. Dito isto, nós obviamente não chegámos onde devíamos estar, também, obviamente, na questão da inclusão das mulheres na política, do protagonismo que as mulheres têm na política. Eu não posso dizer sobre a constituição deste governo que seja um total retrocesso, mas é um mau sinal. O Partido Socialista foi capaz de ter governos paritários, o PSD tem um governo com 7 mulheres, mas não conseguiu fazer esse... Eu acho que... Eu não gosto de esforço, eu tenho ouvido quem diga isso. Não é um esforço, quer dizer, certamente que o PSD conseguiria naturalmente recrutar ou convidar mulheres para integrar o governo com óbvia competência política ou competência técnica. Mas o PSD já dava esse mau exemplo também, a Eva não me vai levar a mal o comentário, também com a sua direção interna. Porque nisto eu creio que o Partido Socialista dá um bom exemplo. Fomos o primeiro partido a implementar também cotas e a obrigatoriedade de ter uma representação maior das mulheres dentro do nosso próprio partido e, portanto, depois também as listas na Assembleia da República, essa representação reflete também, naturalmente, esse esforço. Respostas mais curtas a que a partir de Assembleia da agora. República, neste momento, tem menos mulheres e nós temos que, naturalmente, fazer muito mais por isso. Também se parte do princípio que os partidos tenham que conseguir gerar lideranças. Eu creio que neste momento teremos algumas líderes parlamentares mulheres, mas ainda temos muito para fazer desse ponto de vista, desde logo de ocupar espaço televisivo. Eu noto muito também em relação, não diria só apenas ao jornalismo, mas no comentário político, nas pessoas que os próprios jornalistas convidam diretamente, por exemplo, os deputados e os dirigentes do partido. E os jornalistas convidam maioritariamente, ou pelo menos de forma muito desigual, homens para estar presente no espaço televisivo a fazer comentário político ou por parte dos partidos. E, portanto, eu acho que é um esforço que nos cabe a todos. É um esforço que tem que ser de todos. Mariana, ainda ontem, num debate televisivo, queixou-se de paternalismo. Quer-nos explicar o que é ser mulher na política? Bem, ontem foi uma situação particular em que houve paternalismo pela forma como foram dirigidos uma série de comentários, pelo facto de ser alguém relativamente recente Para quem não acompanhou, se conseguir resumir. Resumo, foi no meio de uma troca de argumentação, o representante, no caso do Partido Socialista, que mandou ele ler papéis e situações do género, mas teve bastante mais a ver com o facto da minha suposta inexperiência na Assembleia da República, porque só tomei posse como deputada ainda há uns dias, e não necessariamente pela minha condição de mulher. Faz a pergunta, será que teria acontecido a mesma coisa se fosse com um homem? Eu quero acreditar que, do ponto de vista de ataques por via da inexperiência, seria mais ou menos a mesma coisa. Eu gosto de olhar para estes temas e das homens e mulheres mais por uma lógica de mérito e de meritocracia. E nesta questão eu acho que o atual governo tem pessoas que têm bastante mérito naquilo que tem sido a sua atividade profissional e política, em alguns casos, e agora fica a expectativa de ver se vão desempenhar as suas funções com a competência que se exige num caso ainda para mais tão instável, digamos assim, do ponto de vista da composição da própria Assembleia da República, e ver como é que vão enfrentar estes desafios, porque os desafios são grandes. E gostava também de voltar um pouco atrás relativamente à questão do Ministério da Juventude para lembrar, vou ser muito rápida, para lembrar que a Iniciativa Liberal, parte da sua campanha foi toda ela focada nos jovens, com a campanha do Quer que Fiques, exatamente porque para nós há uma urgência efetiva. 1 em cada 3 jovens é
imigra, 1 em cada 4 jovens está no desemprego. Enquanto não se pensar, e não creio que seja necessariamente um Ministério da Juventude que vá resolver estes problemas são transversais a inúmeros setores da nossa sociedade, é preciso resolver o problema da habitação, é preciso resolver Para concluir. o problema dos baixos salários e, portanto, é preciso aqui olhar para a coisa com uma abordagem mais transversal e não necessariamente com o Ministério da Juventude, sem que sabermos exatamente sequer ainda o que é que esse Ministério vai tutelar, considerando que a habitação está noutro sítio, a parte dos impostos está noutro Ministério. Muito rápido para depois dar a palavra à Rita. Comentário muito rápido. Eu acho um sinal positivo a questão do Ministério da Juventude, porque pelo menos tenta passar. Eu acho que é impossível e não faz sentido o exercício de estarmos a olhar o Governo passou a composição nome a nome, agora são decisores de um programa de Governo que há de ser apresentado, isso é que nos importa, que políticas é que vão desenvolver. Eu acho que há um sinal positivo e há alguns negativos. Eu acho que há um sinal, pelo menos, positivo em relação ao Ministério da Juventude, embora concordo, obviamente, com a Mariana, é preciso perceber se esse Ministério terá peso ou não na transversalidade dos temas que interessam aos jovens, isso será uma opção do Governo, mas o sinal, ainda assim, eu tenho que dizer que é positivo. Acho que há 2 sinais negativos. Primeiro sinal negativo, eu acho que a perda de importância ou de centralidade, ou pelo menos há um sinal disso, em relação à pasta da habitação, eu acho que é um mau sinal. Acho que é um mau sinal, ou pelo menos acho que fica muito desafiante e fica a dúvida, e por isso mesmo o movimento estudantil já se pronunciou sobre isso, de alguma desvalorização de autonomizar o ensino superior e a ciência face à pasta da educação. Como muitos já disseram hoje, não é um pensamento original, a educação é uma pasta muito pesada, que pode levar de facto a um certo desnível de importância. E com o último comentário, eu acho absolutamente inacreditável ver Chega e IEL, ambos com o comentário do Governo é muito grande, o Governo é gordo. Quer dizer, o que eu acho que é relevante é olharmos para a composição do Governo, para as opções da orgânica e depois para o programa de Governo e as políticas que serão implementadas. Esse tipo de Rita, quero fazer a mesma pergunta a si, para haver equilíbrio. Há espaço para as mulheres na política? Sem dúvida que há espaço para as mulheres na política. De facto, como a Mariana referia, acredito que é muito necessário olhar ao mérito e não tanto à questão do preenchimento de cotas, porque aquilo que tem-se traduzido depois na Assembleia da República ou até em cargos de governo é que as mulheres acabam por ser elementos decorativos. E, portanto, esse tipo de feminismo que promove a presença... Não é, desculpem, mas é verdade. Quantas vezes as mulheres têm intervenção pública na bancada do Partido Social Democrata ou na bancada do Partido Socialista? Se formos fazer uma proporção... És a única bancada que aqui está que só tinha uma mulher na proporção. É que o Chega não dá lições de ninguém em matéria de igualdade de género, não é? A Iniciativa Liberal dava vários exemplos exatamente de como incluir mulheres na política. Não quero dar lições a ninguém em igualdade de género porque não acreditamos no conceito de género e, portanto, nesse campeonato competem todas sozinhas umas contra as outras. Aquilo que eu estou a dizer é que as cotas não traduziram um aumento de participação feminina, até porque muitas das vezes limita. Quantas mulheres nos nossos partidos ficam por entrar nas listas porque já se preencheram as cotas necessárias? Quantas? Se qualquer uma de vós não reconhecer, mas as cotas, esse não é o objetivo das cotas. Mas infelizmente nivelou por baixo e todas nós, se formos sérias, sabemos que infelizmente os partidos limitam-se a cumprir as cotas e quando já têm a presença feminina necessária, check, passam em frente. E, portanto, acho que essas questões não se têm traduzido. As mulheres ultrapassam em largo número os homens. Olha, posso dar um exemplo de Setúbal. Tive o privilégio de liderar o distrito com a candidatura do Chega e tínhamos 2 mulheres de seguida, sem respeitar necessariamente aquela regra, uma mulher, 2 homens ou 2 homens e uma mulher, portanto, olhando ao mérito e à capacidade de desempenhar aquelas funções e, portanto, um exemplo dado de que as mulheres não têm que ser reduzidas à sua condição de mulher, até porque, olho para este painel e não me sinto representada por nenhuma destas mulheres. E, portanto, não é por ter mais mulheres num governo que eu me vou sentir mais ou menos representadas. Se queremos mais mulheres na política, então temos que olhar para desafios como a maternidade, para desafios como a conciliação entre a vida laboral e entre a vida familiar. E, de facto, o Chega trouxe... só o seu papel reprodutor. Não é só, mas há mulheres que também querem conciliar. É um tema relevantíssimo, mas as mulheres não são só o seu papel reprodutor. No seu programa eleitoral, alguns partidos não se pronunciaram nesse sentido e isto é que é fundamental. Que uma mulher possa ser mãe e política quando se propõe a responder a estes desafios. O caminho para a igualdade ainda é longo, como acabámos de ouvir para a intervenção de todas vocês. Porquê que o PSD dá este sinal, como dizia a Maria, de retrocesso em relação à igualdade? Bom, eu gostava também de responder aqui a este tema, que é, sem dúvida que há um caminho a fazer. E, verdade seja dita, este governo é o terceiro com mais mulheres na história e, portanto, é verdade, não conseguiu a paridade total, não ultrapassou os governos de António Costa, mas
tem objetivamente aquilo a que na literatura se fala de uma chamada, desculpa, eu termo em inglês, parity zone. Portanto, tem 41% de mulheres. Aquilo que se espera é que seja uma circunstância circunstancial, ou seja, aquilo que nós desejamos naturalmente, se era ótimo termos mais mulheres, claro que era ótimo. Agora, o que também é verdade é que nós temos excelentes mulheres, muito capazes, e eu até gostava que o debate fosse mais centrado na excelente qualidade destas mulheres que são académicas, que têm provas dadas nas suas áreas, em vez de estarmos a falar no facto de elas serem menos duas do que no governo anterior. Agora, sem dúvida, temos que dar resposta àquilo que é a compatibilização da vida das mães com a possibilidade de fazer política. Sem dúvida, há uma série de outras razões que geram o ser mais difícil para as mulheres fazer política e esse é um esforço que temos todos que fazer. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, o PSD foi o primeiro partido em Portugal a ter uma mulher enquanto presidente do partido, foi o primeiro partido em Portugal a ter uma secretária de Estado de mulher e, portanto, nós não aceitamos lições. Isso é a coisa que o PSD tem feito sempre, é dar sinais positivos ao longo da história de que acha relevantíssimo ter mulheres a fazer política. O caminho ainda é longo. Eva Brás Pinho, a Mariana Leitão, Maria Begonha e Rita Matias, muito obrigada às 4 pela vossa presença aqui na SIC Notícias.